São Paulo, 1990. Um estrondo ensurdecedor ecoa pelo galpão vazio antes de ser abruptamente cortado. A chave de ignição é desligada. O enorme motor de 1.050 cilindradas, extraído diretamente de um Volkswagen Fusca, silencia para sempre. Nas linhas de montagem, carcaças de aço pesando mais de 300 quilos são deixadas para enferrujar. Os operários, mestres da mecânica improvisada, entregam seus crachás e caminham para casa. Apenas alguns anos antes, essa máquina colossal era o orgulho de uma nação. A Amazonas não era apenas uma motocicleta, era aclamada como a maior moto de produção em série do mundo. Ela desfilava sob aplausos, escoltava o presidente da República e dominava o asfalto de um Brasil fechado, com mais de 140 milhões de habitantes sedentos por velocidade. O dinheiro jorrava de contratos governamentais e de milhares de entusiastas que, simplesmente, não tinham outra escolha. Mas a glória foi uma ilusão de ótica. Em um piscar de olhos, o império desmoronou. As vendas evaporaram, os pátios lotaram de motos encalhadas e a produção caiu para um zero absoluto. A lenda de aço virou sucata. Como uma marca que detinha o monopólio absoluto e reinava sem concorrentes, pôde entrar em colapso total em questão de meses. O que acontece quando o orgulho corporativo cega a inovação e o choque brutal da globalização bate à porta? Bem-vindos à história da Amazonas Motocicletas Especiais. Uma saga sobre engenhosidade desesperada, arrogância e a prova definitiva de que, no mundo dos negócios, o protecionismo pode construir um gigante, mas não pode salvá-lo da realidade. Brasil, meados da década de 1970. O país atravessava uma de suas eras mais complexas e contraditórias. O eco do chamado milagre econômico começava a perder força, engolido pela brutal realidade da crise mundial do petróleo de 1973. Para um país continental que dependia visceralmente do transporte rodoviário e da importação de combustíveis, o choque foi devastador. Os dólares começaram a evaporar das reservas nacionais. A resposta do governo militar, em uma tentativa desesperada de equilibrar a balança comercial e estancar a sangria de moedas estrangeiras, foi drástica e implacável: o fechamento das fronteiras comerciais. Em 1976, a CACEX, Carteira de Comércio Exterior, baixou uma série de resoluções que proibiam a importação de itens considerados supérfluos, entre eles carros esportivos, peças de luxo e, de forma categórica, motocicletas de alta cilindrada. Da noite para o dia, o Brasil se transformou em uma ilha comercial, uma fortaleza impenetrável onde o que vinha de fora era proibido e o que estava dentro precisava, de alguma forma, sobreviver e se reinventar. A lei do similar nacional ditava as regras. Se o Brasil produzia algo remotamente parecido, a importação era sumariamente vetada. Para a economia em macroescala, era uma manobra de sobrevivência. Mas para os apaixonados por motores, para a subcultura de motociclistas que começava a florescer nas grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, a proibição foi como uma sentença de prisão. O asfalto brasileiro, outrora rasgado pelo ronco inconfundível das Harley-Davidsons americanas, das imponentes BMWs alemãs e das lendárias Honda CB 350 7 Galo, de repente ficou restrito e monótono. O mercado nacional de duas rodas rapidamente se adaptou a uma nova e modesta realidade. As gigantes japonesas que começavam a se instalar no país focaram exclusivamente na utilidade e na economia. A paisagem urbana foi tomada pelo zumbido estridente e utilitário das pequenas Honda CG 125, que começaram a ser fabricadas em Manaus no final de 1976, e das Yamaha de baixa cilindrada. Eram máquinas perfeitas para o trânsito caótico e para o trabalhador comum, mas completamente desprovidas da alma, da fúria e do peso que os verdadeiros estradeiros ansiavam. Quem desejava viajar pelo imenso território brasileiro, cruzar as rodovias intermináveis que cortavam estados e continentes, encontrava-se em um beco sem saída. Uma motocicleta de 125 cilindradas mal conseguia manter a velocidade de cruzeiro nas estradas
sem que o motor gritasse em agonia. As raras motos grandes que ainda circulavam no país haviam se tornado relíquias da noite para o dia. Elas eram disputadas a peso de ouro no mercado de usados. Manter uma máquina dessas rodando exigia um esforço quase heróico. Peças de reposição precisavam ser contrabandeadas nas malas de viajantes internacionais, usinadas artesanalmente em oficinas obscuras ou adaptadas através das famosas gambiarras. Um infame, porém genial, improviso brasileiro. Foi nesse cenário de isolamento claustrofóbico que a frustração começou a se transformar em uma pressão criativa incontrolável. Quando um mercado é privado de algo que deseja ardentemente, ele não simplesmente aceita a privação, ele sofre uma mutação. No universo dos automóveis, essa mesma restrição já havia dado origem aos chamados veículos fora de série, carros esportivos de fibra de vidro montados sobre chassis e mecânica da Volkswagen, como os famosos Puma, Miura e Bianco. Esses carros entregavam o visual e a exclusividade que os importados não podiam mais trazer, utilizando a robustez de uma mecânica que estava disponível em qualquer esquina do país. Mas e as motocicletas? Como suprir a sede por potência, por torque, pela sensação de dominar uma máquina pesada e agressiva? O motociclista brasileiro estava enjaulado, olhando para as revistas importadas que mostravam os lançamentos da Kawasaki e da Moto Guzzi, enquanto na sua garagem repousava apenas uma pequena moto urbana. O vazio deixado pela ausência das grandes marcas internacionais não era apenas uma questão comercial. Era um buraco emocional e cultural na vida de milhares de entusiastas. A restrição gerou a necessidade. A necessidade alimentou a audácia. Nas oficinas mecânicas espalhadas pelas ruas mal iluminadas de São Paulo, o cheiro de gasolina e óleo queimado misturava-se a conversas delirantes. Mecânicos e engenheiros autodidatas olhavam para os motores estacionários, para os carros batidos, e se perguntavam o que seria possível criar com as próprias mãos. A lógica era simples. Se as portas do mundo estão fechadas para nós construiremos o nosso próprio monstro, com as peças que o nosso próprio chão oferece. A tensão estava no ápice. O Brasil precisava desesperadamente de uma motocicleta grande. O que ninguém poderia prever, no entanto, é que a resposta para esse anseio surgiria não de um laboratório de alta tecnologia, mas da mente brilhante e um tanto insana de dois mecânicos que olharam para o motor de um carro popular e viram ali o coração de um leão adormecido. A semente da rebelião mecânica havia sido plantada. O palco estava armado, envolto em sombras de protecionismo e peças enferrujadas. Era apenas uma questão de tempo até que o primeiro protótipo tomasse forma. No ano de 1978, em uma modesta oficina na cidade de São Paulo, o silêncio das madrugadas era frequentemente quebrado pelo som estridente de lixadeiras e o clarão azulado das soldas elétricas. Ali, longe dos holofotes de Detroit ou dos laboratórios de alta precisão de Hamamatsu, dois homens estavam prestes a cometer uma verdadeira heresia mecânica. Seus nomes eram Luiz Antônio Gomes e José Carlos Biston. Eles não eram engenheiros engravatados, armados com orçamentos milionários ou diplomas internacionais. Eram mecânicos forjados na graxa diária, apaixonados por motocicletas e, acima de tudo, inconformados com a realidade sufocante do mercado automotivo brasileiro. A frustração compartilhada por ambos, a mesma que aprisionava milhares de motociclistas pelo país, tornou-se o combustível para uma ideia que beirava a insanidade absoluta. A lógica era brutalmente simples. Se a ditadura militar e as regras de importação não permitiam a entrada de motores de alta cilindrada no Brasil, eles teriam que procurar uma solução interna. Mas onde encontrar um motor potente, robusto, confiável e, crucialmente, abundante em um país que apenas fabricava motos utilitárias e frágeis de 125 cilindradas? A resposta não estava em catálogos de motocicletas, mas estacionada em praticamente todas as ruas, esquinas e garagens do território nacional. O onipresente Volkswagen Fusca. O motor Boxer de 4 cilindros contrapostos e refrigeração a ar da marca alemã
Era uma obra-prima da simplicidade e da sobrevivência. Equipava não apenas o Fusca, mas a Brasília, a Variant e a Valente Kombi. Era um equipamento indestrutível, com mecânica universalmente conhecida, fácil de consertar e que entregava um torque em baixas rotações mais do que respeitável. Especificamente, a versão de 1.600 cilindradas, 1.800 ARCC, era aclamada por sua durabilidade e força. Para Gomi e Biston, aquele não era apenas o motor de um carro popular. Era um coração forte e pulsante à espera de um novo e agressivo corpo. A proposta da dupla era absurdamente direta e transgressora. Arrancar o coração do besouro e transplantá-lo para um chassi de duas rodas. No entanto, ter a ideia revolucionária era apenas o ponto de partida. A execução prática provou ser um pesadelo de física e engenharia. Um motor de carro possui um peso colossal, um centro de gravidade distinto e uma dinâmica de vibração completamente diferente de um propulsor desenhado especificamente para motocicletas. Se eles simplesmente pegassem um quadro tubular de uma moto convencional e tentassem encaixar o motor VW 1600, a estrutura de aço se curvaria e quebraria como um graveto de madeira, sob a torção e o peso absurdo. A primeira e mais crítica tarefa da dupla foi criar um esqueleto capaz de suportar esse monstro. Usando tubos de aço de alta resistência, do tipo utilizado em aplicações industriais pesadas, eles começaram a cortar, dobrar e soldar um chassi do zero absoluto. Era uma estrutura maciça, rude, quase brutalista em seu design. Não havia espaço para a delicadeza aerodinâmica. A prioridade absoluta era a rigidez estrutural para evitar que a moto partisse ao meio. O processo de adaptação transformou-se em um festival de engenhosidade e gambiarra. O talento brasileiro para improvisar soluções, em sua forma mais pura e desesperada. Como não havia transmissão de motocicleta no Brasil que fosse remotamente capaz de lidar com a força bruta de um motor 1.600 cc automotivo, Biston e Gomi tomaram uma decisão radical. Eles manteriam a caixa de câmbio original do próprio Fusca. Essa decisão técnica trouxe consequências bizarras e fascinantes. Significava que o piloto teria que lidar com uma embreagem adaptada e que, de forma inédita e até cômica, a motocicleta passaria a ter uma marcha a ré. O que a princípio parecia uma anomalia mecânica ou um defeito da adaptação, logo se revelou uma necessidade crítica de sobrevivência. Com o motor de ferro fundido, o imenso câmbio automotivo e o chassi super reforçado, o peso da máquina nascente já ultrapassava facilmente a assustadora marca dos 300 quilos. Tentar manobrar esse leviatã de metal para trás em um estacionamento, usando apenas a força das pernas, seria uma tarefa hercúlea, quase impossível para qualquer ser humano normal. A marcha a ré do carro transformou-se rapidamente de uma excentricidade em uma inovação obrigatória para a dirigibilidade urbana. Durante meses, a oficina foi um santuário de trabalho obsessivo e ininterrupto. Ferramentas espalhadas, esboços rudimentares desenhados a giz no chão de cimento frio e uma quantidade incontável de peças mutiladas e descartadas compunham o cenário da criação. O ceticismo dos poucos amigos e vizinhos que viam o projeto em andamento era palpável e vocal. Isso nunca vai andar, diziam alguns balançando a cabeça. Vai capotar e matar alguém na primeira curva, previam os mais pessimistas. Mas a dupla continuava, surda às críticas e movida por uma determinação quase febril. Eles estavam costurando o próprio Frankenstein mecânico e ansiavam desesperadamente por vê-lo respirar. Então chegou a noite fatídica no final de 1978. O momento da verdade. O protótipo preliminar estava finalmente montado. Era uma aberração visual. Uma colcha de retalhos de aço cru, fios aparentes e componentes automotivos da Volkswagen, completamente nua, sem as carenagens suntuosas que viria a vestir no futuro. Biston montou na cela larga improvisada. A suspensão pesada gemeu sob o peso combinado do homem e da máquina colossal. Gomes estava ao lado, tenso, segurando um extintor de incêndio nas mãos,
preparado para o caso do experimento elétrico e combustível dar tragicamente errado. Biston respirou fundo e girou a chave de ignição. O motor de arranque chiou com um esforço tremendo e, em uma fração de segundo, a oficina inteira pareceu sofrer um pequeno terremoto. O motor Boxer 1600 ganhou vida com um estalo seco, seguido por um rugido áspero, profundo e ensurdecedor. Sem o abafamento e o isolamento acústico da carroceria fechada de um carro, o som saindo dos escapamentos retos era gutural, um trovão metálico que reverberava violentamente nas paredes de tijolos nus. A vibração natural do motor de cilindros contrapostos balançava a moto inteira de um lado para o outro de forma rítmica e violenta, parecendo um touro mecânico bufando antes de ser solto na arena. O cheiro de gasolina crua e óleo quente inundou o ar confinado da garagem. Biston torceu o punho do acelerador. O ronco agressivo rasgou o silêncio do bairro adormecido, fazendo vidraças tremerem. A força mecânica, a resposta bruta no eixo traseiro, era algo que absolutamente nenhuma motocicleta nacional jamais havia sido capaz de oferecer. Era um monstro pesado, terrivelmente desajeitado, um verdadeiro trator disfarçado de veículo de duas rodas. Mas estava viva. E mais importante do que qualquer imperfeição estética, falta de aerodinâmica ou peso absurdo, aquela engenhoca ruidosa provava um ponto fundamental, uma declaração de independência. Os brasileiros podiam, sim, construir sua própria supermáquina, desafiando as leis do mercado e do bom senso. Naquela noite abafada, envoltos em fumaça espessa de escapamento e parcialmente surdos pelo ruído infernal do motor Volkswagen, Gomes e Biston sorriram. Eles ainda não tinham dimensão da magnitude do que haviam feito. Não sabiam que aquele monstro de sucata havia acabado de forjar o coração do que se tornaria uma lenda nacional, o pilar de um império milionário e, eventualmente, o estopim de um retumbante e inescapável desastre industrial. O estrondo rudimentar que ecoou na modesta oficina de Biston e Gomes não demorou a transcender os limites do bairro. No boca a boca restrito dos entusiastas paulistanos e dos mecânicos de elite, espalhou-se o boato de que alguém havia conseguido domar o motor do Fusca em um chassi de duas rodas. O que era, até então, um experimento audacioso de fundo de quintal, movido puramente pela paixão e pelo improviso, rapidamente atraiu a atenção de quem possuía algo que os dois inventores não tinham: capital financeiro e visão industrial. Foi nesse momento crucial que o projeto cruzou o caminho do Grupo Ferreira Rodrigues. Liderado por empresários com faro aguçado para oportunidades em um mercado fechado, o grupo viu naquele protótipo desajeitado muito mais do que uma curiosidade mecânica. Eles enxergaram um monopólio em potencial. Num país onde as importações estavam sumariamente banidas e os consumidores de alto poder aquisitivo estavam desesperados por um símbolo de status e potência. Ser o único fabricante de motocicletas de alta cilindrada do Brasil não era apenas um bom negócio. Era uma mina de ouro garantida. Com a injeção de capital pesado, a brincadeira de garagem transformou-se em uma operação corporativa. Nasceu assim, oficialmente, a AME, Amazonas Motocicletas Especiais Litínida. A empresa instalou-se no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo, substituindo o chão de cimento frio da oficina original por uma linha de montagem incipiente. O design bruto do primeiro protótipo foi refinado. A motocicleta ganhou carenagens volumosas, um tanque de combustível massivo, assentos largos que lembravam sofás, para-brisas imensos e um painel de instrumentos que, ironicamente, exibia mostradores de automóvel. A máquina estava pronta para ser apresentada ao mundo. O palco escolhido para a estreia não poderia ser mais grandioso. O 11º Salão do Automóvel de São Paulo, realizado no final de 1978, no gigantesco pavilhão de exposições do Parque Anhembi. Para o público brasileiro, que caminhava pelos corredores do pavilhão, acostumado a ver apenas modestas motos de 125 cilindradas nos estandes das montadoras japonesas, o choque visual foi absoluto. Ali, sob os holofotes intensos, repousava a Amazonas 1100.
A multidão aglomerou-se ao redor do estande da AMI com uma mistura de incredulidade e fascínio. A motocicleta exalava um excesso deliberado. Seus números eram assustadores para os padrões da época. Um motor Volkswagen de 1.100 cc, rendendo cerca de 56 cavalos de potência. Freios a disco duplos na dianteira, uma adaptação direta dos freios de carros da Ford e da própria VW, e a famosa e controversa marcha a ré. A imprensa automotiva nacional, carente de grandes lançamentos de duas rodas, abraçou a novidade com fervor patriótico. As revistas especializadas estamparam o monstro em suas capas, cunhando o slogan que se tornaria a alma do marketing da empresa: a maior moto de produção em série do mundo. A Amazonas não pedia desculpas por ser um gigante pesando quase 330 quilos a seco. Pelo contrário, ela exibia seu gigantismo como um troféu de guerra. Em um país que vivia sob as sombras da ditadura e que tentava a todo custo provar sua autossuficiência industrial através de obras faraônicas, a Amazonas tornou-se a representação metálica desse ufanismo. O público não apenas aceitou o veículo, ele o idolatrou. Cheques em branco foram assinados no próprio estande. Clientes abastados, fazendeiros, empresários e celebridades entraram em longas filas de espera para colocar as mãos no colosso brasileiro. O dinheiro começou a fluir com a mesma força do torque de seu motor. O projeto, que nasceu da frustração e da falta de opções, havia sido catapultado para o estrelato instantâneo. Mas o verdadeiro ápice dessa era de ouro, o selo definitivo de aprovação que transformaria a Amazonas em uma lenda intocável, ainda estava por vir. O governo e as forças de segurança do Estado estavam de olho na máquina, e a maior vitrine do país estava prestes a abrir suas portas. A consagração definitiva da Amazonas não veio apenas das garagens dos milionários excêntricos, mas das implacáveis rodovias federais. Durante a virada para a década de 1980, o Brasil ainda respirava uma atmosfera onde o nacionalismo era uma ferramenta política poderosa. O Estado precisava de símbolos imponentes, tangíveis, que gritassem ao mundo e à sua própria população sobre a suposta autossuficiência industrial da nação. E o momento não poderia ser mais oportuno para a AM. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, encarregada de patrulhar os milhares de quilômetros de estradas do país, enfrentava uma crise logística severa. Suas frotas de Harley-Davidsons importadas, adquiridas anos antes da proibição, estavam envelhecendo rapidamente. Com as fronteiras fechadas pela ditadura, a reposição de peças havia se tornado um pesadelo intransponível. As lendárias motos americanas estavam virando sucata nos pátios. A Amazonas 1.600 surgiu então como a salvação patriótica. A AM garantiu contratos governamentais massivos, uma injeção de capital contínuo e volumoso que transformou a empresa em um império intocável. Em questão de meses, esquadrões de Amazonas pintadas nas cores oficiais da corporação, equipadas com sirenes uivantes, rádios comunicadores pesados e luzes intermitentes, passaram a patrulhar e dominar o asfalto brasileiro. Ver um patrulheiro rodoviário montado naquele leviatã de aço e fibra de vidro impunha um respeito quase instintivo. O porte da máquina era assustador para qualquer motorista. A motocicleta logo transcendeu sua função prática e transformou-se em um instrumento puro de propaganda. A Amazonas tornou-se a moto de desfile definitiva do Brasil. Nas grandiosas paradas militares do feriado de 7 de setembro, ou nas escoltas oficiais da comitiva do presidente da República pelas largas avenidas de Brasília, o espetáculo visual era garantido. Lá estavam elas, imensas, barulhentas, pesadas, alinhadas em uma formação em V simétrica, rugindo com seus motores de Fusca modificados. Para o cidadão comum que assistia das calçadas, era uma demonstração avassaladora de poder e domínio. A frase "a maior motocicleta de produção em série do mundo" não era apenas lida nas revistas especializadas, mas sentida na vibração do chão durante os desfiles. O Brasil tinha o seu colosso, e ninguém, dentro daquelas fronteiras fechadas, podia competir com ele. O mercado civil também estava em êxtase.
Comprar uma Amazonas, independentemente do seu preço exorbitante, era comprar um passaporte imediato para Barilite. A fábrica no bairro da Penha, em São Paulo, operava a todo vapor, com os lucros disparando. A AME vivia o sonho inatingível de qualquer corporação moderna. Um monopólio absoluto blindado pelas leis federais, vendendo simultaneamente para um Estado comprador contumaz e para consumidores civis que, literalmente, não tinham qualquer outra opção de veículo de duas rodas de alta cilindrada. Contudo, a glória cega, sob a camada espessa de tinta brilhante, dos cromados reluzentes e dos aplausos ufanistas das arquibancadas, uma realidade mecânica sombria e incrivelmente perigosa começava a emergir. O brilho ofuscante da Era de Ouro silenciava temporariamente os avisos críticos que já soavam nos bastidores. Os engenheiros da AME e os bravos mecânicos que faziam a manutenção rotineira da frota da polícia sabiam a verdade inconfessável. O projeto inicial de Biston e Gomes havia sido empurrado para a produção em massa com uma dose tóxica de pressa comercial e arrogância corporativa. O monstro, aclamado mundialmente de forma irônica, exatamente por seu gigantismo, estava prestes a cobrar o preço por sua própria anatomia remendada. A física não respeita decretos governamentais ou campanhas de marketing milionárias. E enquanto os diretores da empresa brindavam com champanhe para comemorar os lucros trimestrais e os contratos renovados, as primeiras fendas estruturais e falhas catastróficas começaram a aparecer longe dos holofotes dos desfiles. A lenda brasileira tinha pés de barro, peças de fusca e estava prestes a se tornar um pesadelo incontrolável sobre duas rodas. O encantamento visual e o orgulho patriótico que envolviam a Amazonas nas vitrines das concessionárias e nos desfiles cívicos começaram a se dissipar assim que a máquina enfrentava a brutalidade do asfalto real, longe dos holofotes. Quando os primeiros proprietários civis, que haviam pagado o equivalente ao preço de um apartamento de luxo pela exclusividade, finalmente colocavam a motocicleta na estrada para viagens longas ou para o uso diário, a dura realidade da física e da engenharia improvisada se impunha sem piedade. O sonho brasileiro de duas rodas tinha um peso exato e ele era aterrador. A física é uma ciência implacável que não se curva a decretos de importação ou campanhas de marketing milionárias. O projeto de Luiz Antônio Gomes e José Carlos Biston havia alcançado o impossível ao fazer o motor do Fusca rodar em um chassi de moto. Mas a produção em série pela AME não conseguiu refinar as anomalias desse transplante bizarro. O primeiro e mais óbvio problema era a massa da motocicleta. Pesando mais de 300 quilos vazia e facilmente ultrapassando os 450 quilos com fluidos, piloto, garupa e bagagem, a Amazonas exigia uma força descomunal para ser controlada. Seu centro de gravidade era estranhamente distribuído, e a largura do motor Boxer forçava o piloto a manter as pernas perigosamente abertas, em uma posição antinatural e exaustiva. Manobrar a Amazonas em baixas velocidades ou no trânsito urbano era um teste de resistência física. Entrar em uma curva exigia planejamento prévio, puro esforço muscular e muita coragem, pois o chassi, apesar de robusto e reforçado com tubos industriais, não possuía a geometria refinada necessária para lidar com a transferência de peso de um propulsor automotivo. A sensação descrita por muitos proprietários não era a de pilotar uma motocicleta de luxo, mas sim a de domar um trator desgovernado que ocasionalmente andava sobre duas rodas. Porém, se fazer a moto curvar era difícil, fazê-la parar era uma experiência genuinamente aterrorizante. Para frear aquele leviatã de metal, embalado a mais de 120 km/h pelas rodovias federais, a AMM utilizava um sistema de freios a disco adaptado de automóveis da Ford e da própria Volkswagen. O problema é que a dinâmica de frenagem de um carro, operada pelo peso das pernas do motorista através de um pedal com hidrovácuo, é completamente diferente da frenagem de uma motocicleta, operada pela força dos dedos da mão. Os cilindros mestres instalados no guidão
eram incompatíveis com a pressão necessária para fechar as pinças com eficiência. Apertar o manete de freio exigia uma força hercúlea, e a resposta era letárgica. O espaço de frenagem da Amazonas era perigosamente longo, transformando cada emergência na estrada em um jogo de roleta russa. Como se o peso e os freios ineficientes não bastassem, o sistema de transmissão completava o pesadelo ergonômico. A decisão de manter o câmbio original de 4 marchas do Fusca trouxe o benefício cômico da marcha a ré, mas cobrou um preço alto na dirigibilidade. O acionamento da embreagem, adaptado por um sistema de cabos superdimensionados, era absurdamente pesado. Engatar a primeira marcha resultava em um tranco metálico violento. As trocas de marcha eram secas, lentas e exigiam um movimento brutal do pé esquerdo, totalmente incompatível com a suavidade esperada de um veículo daquela categoria. Além disso, a vibração lateral intrínseca ao motor de cilindros contrapostos, sem os coxins de isolamento que um carro possui, era transferida diretamente para o corpo do piloto e para a estrutura de aço da moto. Em viagens longas, essa vibração constante afrouxava parafusos, trincava suportes de carenagem e dormentava as mãos dos motociclistas. A confiabilidade mecânica cobrava o seu preço em manutenção corretiva constante. Qualquer montadora tradicional, ao se deparar com uma lista tão extensa e crítica de falhas em um produto premium, teria soado o alarme. Departamentos de engenharia seriam mobilizados para aliviar o peso, recalibrar o chassi e desenvolver um sistema de freios condizente com a massa do veículo. Mas a AMI não operava em um mercado tradicional. Ela operava em um vácuo protegido pelo governo federal. Quando os clientes começaram a retornar às concessionárias, frustrados, reclamando do peso excessivo, do câmbio duro e do pânico ao tentar frear, a resposta da diretoria revelou a semente do seu futuro colapso. Não houve pedidos de desculpas, não houve grandes recalls de segurança e, o mais fatal de tudo, não houve investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento, P&D. A atitude corporativa beirava a arrogância. A justificativa não oficial era simples e cruel. É uma máquina para homens fortes. Se você não consegue pilotar, o problema é seu. Essa soberba não nascia do nada. Era alimentada pelos números frios de vendas. Para cada cliente que desistia da sua Amazonas, havia outros 3 na fila de espera, com talões de cheque nas mãos, desesperados por qualquer coisa que tivesse 2 rodas, alta cilindrada e lhes conferisse status. A proibição de importações havia criado um público cativo e amordaçado. A AME cometeu o erro mais perigoso que uma empresa pode cometer. Confundiu a falta de alternativas do mercado com fidelidade à sua marca. Eles acreditaram que seu produto era brilhante, quando na verdade seus clientes eram apenas reféns. O veneno do monopólio estava correndo nas veias da corporação, paralisando qualquer tentativa de inovação real. Enquanto a Amazonas lutava contra o seu próprio peso nas ruas, a verdadeira batalha, aquela que definiria a vida ou a morte da empresa, começava a ser perdida nas salas acarpetadas da diretoria. O sucesso financeiro fulminante da AME criou uma bolha de realidade distorcida dentro da sede da empresa. Enquanto os proprietários suavam frio para domar a pesada Amazonas nas ruas e os mecânicos faziam malabarismos para manter as frotas policiais rodando, nas salas de reunião, a diretoria analisava planilhas de vendas que apontavam invariavelmente para cima. A lei mais fundamental do livre mercado, de que um produto deve evoluir constantemente para sobreviver, havia sido revogada, na prática, pelas intransponíveis barreiras alfandegárias brasileiras. Em uma montadora inserida em um cenário competitivo, os relatos assustadores de ineficiência dos freios, as queixas crônicas sobre o duro câmbio de Fusca e o perigo iminente do peso esmagador teriam acionado as sirenes de emergência do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Engenheiros seriam imediatamente mobilizados e financiados para desenhar um chassi de ligas mais leves, recalibrar a geometria da suspensão e projetar pinças de freio adequadas à massa do veículo. Contudo, a AM escolheu o caminho mais fácil, letal e lucrativo, a curto prazo. O raciocínio interno era pautado por um pragmatismo corporativo sombrio. Por que gastar fortunas em reengenharia estrutural
se os consumidores de alto poder aquisitivo simplesmente não têm qualquer outra opção de compra? Se a fila de espera nas concessionárias se estende por meses, qual é o incentivo real para mudar o produto? Em vez de inovação mecânica profunda, a empresa optou pela maquiagem estética e pelo excesso. As tão aguardadas atualizações anuais dos modelos da Amazonas raramente abordavam as falhas críticas de engenharia. As novidades resumiam-se a novas paletas de cores, peças extras cromadas, bancos de couro mais espessos e a adição de carenagens de fibra de vidro ainda mais volumosas. Eles equiparam a moto com faróis auxiliares, para-brisas gigantescos, enormes baús para bagagem e até mesmo painéis com rádio toca-fitas integrado, cujo som era ironicamente engolido pelo rugido áspero dos escapamentos retos. Na tentativa deliberada de torná-la mais luxuosa e imponente, a AM estava adicionando ainda mais peso a uma máquina que já sofria de uma grave obesidade mecânica. A Amazonas não estava se tornando mais eficiente ou segura, estava apenas ficando mais enfeitada. Essa arrogância, nascida do monopólio, transformou-se em uma cegueira estratégica quase incurável. Os executivos da AME operavam sob a ilusão perigosa de que o protecionismo estatal era um escudo eterno, garantido para sempre pela instabilidade política do país. Eles pararam de olhar além das fronteiras do Brasil. Ignoraram deliberadamente a revolução tecnológica implacável que estava acontecendo no resto do mundo. Enquanto a AME lustrava motores de ferro fundido concebidos na década de 1930, do outro lado do mundo, no Japão, montadoras lançavam estradeiras colossais e refinadas, como a Honda Goldwing, equipadas com refrigeração líquida, freios incrivelmente precisos e motores suaves como seda. Para a diretoria da Amazonas, no entanto, o mundo exterior era uma abstração inofensiva. O Brasil era o único universo que importava, e eles reinavam absolutos, sem desafiantes, sobre o asfalto nacional. Mas construir um império milionário sobre a premissa exclusiva de que seus clientes continuarão a ser prisioneiros de um mercado fechado é construir um castelo de cartas. A letargia tecnológica da AME estava silenciosamente cavando o seu próprio túmulo. O modelo de negócios da AME havia sofrido uma mutação perigosa. Em vez de operar como uma fabricante de veículos focada na excelência mecânica e na satisfação do cliente, a empresa havia se transformado, na prática, em uma engrenagem de captar contratos governamentais e explorar um mercado refém. A dependência do Estado era visceral e quase absoluta. Ironicamente, as próprias falhas crônicas da Amazonas, a vibração excessiva que afrouxava parafusos e trincava peças, o desgaste prematuro dos componentes automotivos adaptados e a necessidade constante de manutenção pesada haviam se tornado uma fonte de receita recorrente. As polícias rodoviárias e os órgãos estatais precisavam manter suas pomposas frotas de escolta operacionais, o que significava um fluxo contínuo e garantido de dinheiro público jorrando para a compra de peças de reposição inflacionadas e novos lotes de motocicletas. Nesse ecossistema financeiro bizarro e artificial, simplesmente não havia incentivo corporativo para construir uma máquina que não quebrasse. A ineficiência havia se tornado lucrativa. A AME afundou em uma zona de conforto mortal, anestesiada por balanços financeiros positivos que mascaravam a podridão estrutural de seu principal produto. A liderança da empresa comportava-se como aristocratas em um feudo isolado, intocáveis em seus escritórios de São Paulo. Eles viviam na crença quase religiosa de que a reserva de mercado, cimentada pela ditadura militar anos antes, era uma condição perpétua do Estado brasileiro. Mesmo quando o Brasil mergulhou no caos econômico no final da década de 1980, assombrado pelo fantasma da hiperinflação, onde os preços mudavam diariamente nas prateleiras, a AME encontrou uma saída fácil. Como não havia concorrentes vendendo motos grandes por um preço menor, a diretoria simplesmente repassava todos os custos operacionais galopantes para o preço final da Amazonas. Comprar uma daquelas gigantes de ferro fundido passou a custar o equivalente a adquirir um apartamento de alto padrão ou um carro de luxo. E ainda assim, devido à escassez imposta por lei, as vendas se mantinham.
Era uma ilusão perigosa. A empresa confundia a falta de alternativas com a lealdade inabalável de seus consumidores. No entanto, as fundações desse império milionário eram feitas de pura areia política. Nos corredores do poder em Brasília, os ventos começavam a mudar de direção com uma força assustadora. O regime militar havia terminado, dando lugar a uma redemocratização turbulenta. O Brasil, asfixiado por décadas de isolamento protecionista e um atraso tecnológico constrangedor, começava a perceber que suas indústrias haviam se transformado em um museu a céu aberto. O país estava ficando para trás e a pressão interna e externa por modernização estava atingindo o ponto de ebulição. Enquanto a AME continuava a despachar suas motocicletas ultrapassadas, maquiadas com novas cores e cada vez mais pesadas para um público silenciosamente frustrado, o mundo lá fora estava se integrando a uma velocidade vertiginosa. A Guerra Fria estava no fim, o Muro de Berlim estava prestes a cair e a globalização formava um tsunami gigantesco no horizonte econômico. Mas os executivos da Amazonas, trancados em sua bolha de exclusividade, não conseguiam, ou simplesmente não queriam, ouvir o barulho das ondas se aproximando. Eles estavam ocupados demais contando os lucros de um monopólio com os dias contados. O colosso brasileiro havia adormecido profundamente no topo de sua glória artificial, abraçado a um motor de fusca e a uma legislação defasada. E o despertar, que se aproximava a passos largos, seria brutal, rápido e impiedosamente letal. O ano era 1990. Em Brasília, a posse de um novo presidente, Fernando Collor de Mello, trouxe consigo uma tempestade que alteraria para sempre a paisagem industrial do país. Durante uma entrevista que ficaria marcada na história econômica nacional, o presidente proferiu uma frase brutal que soou como uma sentença de morte para dezenas de indústrias nacionais acomodadas. Ele comparou os veículos fabricados no Brasil a carroças. Aquela única palavra, carregada de desprezo governamental, foi o sinal de que a longa e confortável noite do protecionismo havia chegado ao fim. Com uma canetada, a pesada cortina de ferro tarifária, que bania as importações, foi rasgada. Os portos brasileiros, fechados por quase 15 anos para bens de consumo duráveis, foram abruptamente escancarados para o mundo. Para a AM e sua imponente Amazonas 1600, o que se seguiu não foi uma transição de mercado. Foi um massacre em praça pública. Pela primeira vez em mais de uma década, guindastes nos portos de Santos e do Rio de Janeiro começaram a descarregar contêineres repletos de maravilhas da engenharia mundial. Máquinas que os motociclistas brasileiros só conheciam através de revistas contrabandeadas, pôsteres em oficinas e fitas de vídeo, de repente, estavam brilhando nas vitrines das recém-inauguradas concessionárias independentes. Eram lendas de aço e tecnologia. A Honda Goldwing, a Yamaha VMAX, as imponentes Harley Davidsons e as velozes Kawasaki Ninjas. A comparação visual e mecânica foi impiedosamente cruel. Do outro lado do oceano, a evolução tecnológica não havia parado um único segundo. Uma estradeira importada do início dos anos 90, como a Goldwing, era uma nave espacial sobre duas rodas. Possuía um motor suave de 6 cilindros contrapostos, refrigeração líquida eficiente, transmissão por cardan inquebrável, freios a disco duplos que podiam parar a moto com um leve aperto de 2 dedos e um centro de gravidade tão perfeitamente estudado em túneis de vento e laboratórios que a moto parecia flutuar no asfalto, ocultando seu peso real. Quando o consumidor brasileiro de alto poder aquisitivo, o exato cliente que a Amazonas havia mantido refém por 12 anos, colocou as mãos em uma dessas máquinas importadas, a ilusão desmoronou em instantes. A diferença não era de anos, parecia ser de séculos. Ao lado de uma Yamaha ou de uma Honda, a colossal Amazonas 1600 revelou sua verdadeira e constrangedora natureza. Ela não era uma estradeira de luxo. Era um dinossauro de metal construído em fundo de quintal, pesado demais, duro demais, barulhento demais e perigosamente antiquado. Por que um empresário pagaria uma pequena fortuna por um monstro de 300 quilos, equipado com um câmbio engasgado de fusca
embreagem de cabo de aço pesada e freios que não paravam, quando por um preço competitivo poderia levar para casa o suprassumo do conforto japonês ou o verdadeiro e original prestígio americano de uma Harley Davidson. O status social, a moeda mais forte da Amazonas, inverteu-se quase da noite para o dia. Possuir uma Amazonas deixou de ser um atestado de exclusividade e poder financeiro. Passou a ser visto como um símbolo de teimosia, de apego a um passado obsoleto e a um produto de qualidade inferior. O impacto nas finanças da AME foi tão imediato quanto um acidente frontal. A magia negra do monopólio evaporou. As lendárias filas de espera nas concessionárias da marca, que antes garantiam meses de faturamento adiantado e permitiam à fábrica operar em um ritmo constante, desapareceram no ar. Os telefones na sede da Penha pararam de tocar. As concessionárias, que antes esnobavam clientes implorando por uma unidade, agora assistiam inertes à poeira se acumular sobre os imensos tanques de fibra de vidro de suas motos encalhadas. As vendas no mercado civil despencaram para índices quase nulos em questão de meses. E o pesadelo da diretoria estava apenas começando. O segundo pilar de sustentação da empresa, os intocáveis contratos governamentais, também começou a rachar. As forças policiais federais e estaduais, cujos orçamentos haviam sido sugados por mais de uma década pela manutenção corretiva exaustiva da frota de Amazonas, viram na abertura dos portos a sua própria libertação. Ao testarem motos importadas para escolta e patrulha, os comandantes perceberam que podiam comprar frotas mais ágeis, infinitamente mais confiáveis, mais seguras para seus patrulheiros e, incrivelmente, muito mais baratas de se manter a longo prazo. O outrora icônico policial rodoviário, montado no gigante nacional, começou a ser substituído pelo patrulheiro ágil em sua moderna máquina importada. A AMI foi pega completamente desprevenida. Eles haviam passado mais de uma década acreditando em suas próprias campanhas publicitárias. Achavam que vendiam um mito nacional inabalável, quando, na realidade, estavam apenas vendendo a completa ausência de alternativas. Ao serem arrastados violentamente para a luz do livre mercado global, a fragilidade de seu modelo de negócios e de sua engenharia improvisada ficou totalmente exposta. As linhas de montagem, acostumadas ao barulho contínuo da produção garantida, começaram a experimentar dias de um silêncio assustador. O fluxo de caixa, antes um rio torrencial, secou rapidamente, deixando a empresa com uma folha de pagamento inchada, estoques gigantescos de peças de Volkswagen e pátios lotados de motocicletas invendáveis. Mas a arrogância de um império não morre sem lutar. Em vez de aceitar a derrota ditada pela nova realidade global, a IEM tentaria um último, desesperado e trágico movimento para enganar a morte. O impacto da abertura dos portos foi um golpe fulminante, mas a teimosia da indústria nacional recusava-se a morrer sem um último e desesperado suspiro. Com as vendas da clássica Amazonas 1600 completamente paralisadas e os pátios das concessionárias transformando-se rapidamente em cemitérios de ferro fundido, ficou tragicamente claro que o monstro original havia chegado ao fim da linha. A estética brutalista e a engenharia rústica, semelhante à de um trator, não tinham mais lugar no novo mundo hipercompetitivo inaugurado pela globalização. Se a premissa bizarra de uma supermoto brasileira quisesse sobreviver à invasão das impecáveis máquinas estrangeiras, ela precisava de uma metamorfose imediata e radical. A resposta a essa crise existencial não veio na forma de uma rendição silenciosa, mas de uma nova aposta arquitetada para tentar enganar o tempo. O surgimento da Carrena. A transição da moribunda Amazonas para o projeto Carrena representou a derradeira tentativa de salvar o conceito da motocicleta gigante impulsionada por um coração de Volkswagen. Na virada para a década de 1990, enquanto a estrutura da AME original agonizava e desmoronava sob o peso de sua própria obsolescência e dívidas, engenheiros e novos investidores tentaram reinventar a lenda através de um design completamente reformulado. A ordem nos corredores era modernizar a qualquer custo, custasse o que custasse. O chassi rudimentar de tubos industriais
foi redesenhado na tentativa de oferecer uma geometria de suspensão ligeiramente melhor. A problemática transmissão primária, que sofria e vibrava sob a força bruta do motor automotivo, foi retrabalhada e a moto adotou um sistema de transmissão final por eixo cardan, algo muito mais limpo, silencioso e alinhado com o que as marcas globais ofereciam. Mas a mudança mais dramática e desesperada foi estritamente visual. A carrena foi inteiramente vestida com carenagens integrais de fibra de vidro, moldadas para mimetizar as linhas aerodinâmicas, fluidas e elegantes das cobiçadas motocicletas Sport Touring europeias e japonesas. O visual nu e industrial deu lugar a faróis embutidos, entradas de ar estilizadas, um painel de instrumentos que tentava parecer menos com o painel de um carro popular e mais com o cockpit de uma aeronave, e uma pintura de altíssima qualidade que brilhava sob qualquer luz. Parada, a ilusão era quase perfeita. A carrena parecia uma máquina formidável, um testemunho da capacidade de resiliência e adaptação da engenharia nacional. Para os olhos menos treinados, ela exalava sofisticação. Ela oferecia um brilho passageiro de esperança aos nacionalistas inveterados, sugerindo que o Brasil ainda poderia, de alguma forma milagrosa, lutar de igual para igual pelo mercado de motocicletas de luxo em seu próprio território. Os defensores do projeto prenderam a respiração, apostando todas as fichas que o design arrebatador e o apelo ao patriotismo seriam suficientes para estancar a fuga de clientes e atraí-los de volta para as concessionárias. No entanto, essa aura de modernidade era apenas uma casca incrivelmente fina. A nova motocicleta era, em sua essência crua, uma maquiagem estética cara aplicada sobre uma fundação inegavelmente arcaica. A carrena era uma promessa de futuro que escondia um passado do qual não conseguia, ou não podia, se libertar. A tensão entre os mecânicos e desenvolvedores era palpável. Um misto de orgulho pela nova e bela carroceria, misturado ao pavor silencioso de que o mercado de elite rapidamente descobrisse a farsa mecânica. Pois havia um problema intransponível que nenhuma camada de fibra de vidro poderia resolver. No exato momento em que um potencial comprador, seduzido pelo design arrojado, montasse na moto, girasse a chave e acionasse a ignição, a frágil ilusão tecnológica se estilhaçaria instantaneamente. A ignição revelava, sem piedade, a verdade inconveniente. O coração que batia sob a elegante e sofisticada armadura de fibra de vidro ainda era o mesmo velho, pesado e barulhento motor de Fusca refrigerado a ar. O som que emergia dos escapamentos não era o zumbido agudo, contínuo e refinado de um motor 4 cilindros em linha japonês, mas o bater áspero, rústico e vibrante de um propulsor automotivo projetado décadas atrás. Ao tentar engatar a primeira marcha, o tranco metálico violento e o peso quase punitivo do cabo da embreagem destruíam imediatamente qualquer fantasia do motociclista de que aquela era uma estradeira moderna. Apesar da bela roupagem, a carrena continuava sendo, na sua essência inegável, um trator disfarçado em trajes de gala. A marcha a ré ainda estava lá, um lembrete incômodo e cômico da origem de suas peças. Nas concessionárias independentes que agora pontilhavam o Brasil, o contraste era comercialmente letal. Um cliente de elite em meados dos anos 90 poderia testar uma carrena e, no mesmo dia, atravessar a rua para acelerar uma Kawasaki Ninja, uma Honda CBR ou uma Yamaha VMAX. A diferença de dirigibilidade, conforto e segurança era simplesmente humilhante. As máquinas importadas eram dezenas de quilos mais leves, infinitamente mais ágeis, estupendamente mais confiáveis e, crucialmente, freavam com uma precisão cirúrgica que a engenharia improvisada de freios da AME jamais conseguiria alcançar. E o golpe de misericórdia, que encerrou de vez o debate, vinha na etiqueta de preço afixada ao guidão. Devido aos altíssimos custos de uma produção quase artesanal, ineficiente e em pequena escala, a carrena muitas vezes custava tanto, ou até mais, do que as verdadeiras maravilhas tecnológicas trazidas do Japão, da Europa ou dos Estados Unidos.
A equação para o consumidor tornou-se óbvia. Não havia mais sentido lógico, financeiro ou emocional em pagar uma fortuna por uma máquina nacional defasada. A tentativa desesperada de revitalizar a marca através da estética transformou-se rapidamente em um desastre financeiro de proporções épicas. Os investidores que haviam injetado um capital valioso no projeto Carrena, alimentados pela falsa esperança de um milagre nacionalista ou por pura teimosia de mercado, começaram a sangrar dinheiro a uma velocidade vertiginosa. As projeções de vendas nas planilhas, baseadas no antigo e extinto modelo de mercado fechado, provaram-se não apenas excessivamente otimistas, mas completamente delirantes. O público brasileiro, outrora refém, estava agora liberto e não estava disposto a perdoar falhas mecânicas, crônicas apenas em nome do patriotismo. Sem a muleta robusta do protecionismo tarifário e sem a injeção milionária dos contratos de manutenção do governo, que já havia abandonado a marca em favor de frotas estrangeiras muito mais eficientes, o modelo de negócios da Amazonas e da Carrena ruiu como um castelo de cartas em meio a um furacão. Dentro da fábrica em São Paulo, a atmosfera tornou-se densa, pesada e inegavelmente trágica. A engenharia da gambiarra, que outrora fora celebrada em jornais e revistas como o ápice da genialidade brasileira, em tempos de sobrevivência isolada, agora era assinada como o atestado de óbito da empresa. As contas com fornecedores de peças automotivas acumularam-se assustadoramente sobre as mesas da diretoria. Lotes inteiros de carenagens de fibra de vidro belíssimas e caras repousavam no chão frio de cimento, acumulando poeira e teias de aranha ao lado de blocos de motores VW 1600 que nunca seriam montados. O projeto Carrena não conseguiu salvar o império de duas rodas do Brasil. Ele apenas prolongou sua agonia de forma incrivelmente dolorosa e custosa. Quando até os mais fervorosos diretores e defensores da marca começaram a aceitar a derrota silenciosa, ficou claro que não havia mais cartas na manga para jogar. O caixa estava exaurido, as linhas de crédito nos bancos estavam sumariamente cortadas e os outrora fiéis consumidores haviam virado as costas para sempre, deslumbrados pelo brilho das motos globais. A gigantesca e lendária Amazonas estava irremediavelmente presa em um beco sem saída financeiro e tecnológico. O orgulho cedeu lugar à falência iminente. O palco estava finalmente armado para o ato final da tragédia corporativa. Aquele momento sombrio e irreversível em que a música de fato para, as máquinas esfriam e as pesadas chaves do galpão precisam ser viradas pela última vez. O outono de 1990 não trouxe apenas folhas secas para as ruas do bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. Trouxe o silêncio definitivo para a sede da Amazonas Motocicletas Especiais. O galpão industrial que durante mais de uma década reverberou ininterruptamente com o som metálico de lixadeiras, faíscas de soldas elétricas e o rugido ensurdecedor de motores boxer de 1.000 cilindradas sendo testados, agora mergulhava em uma quietude fantasmagórica. A agonia financeira, que começou nas luxuosas salas da diretoria e nas planilhas de vendas despencando, finalmente havia descido as escadas e atingido o chão de fábrica, paralisando as linhas de montagem de forma brutal e irreversível. A cena no interior da fábrica nos dias finais era a representação física perfeita de um império em colapso. Nas prateleiras do estoque, componentes comprados a crédito e que nunca seriam pagos acumulavam uma fina camada de poeira. Carcaças de aço nuas, os pesados esqueletos tubulares que outrora prometeram se tornar as cobiçadas maiores motos do mundo, pendiam inertes de ganchos industriais, abandonadas no meio exato do processo de soldagem. Blocos de motores de Fusca inteiramente novos, empilhados em paletes de madeira nos cantos escuros do armazém, nunca chegariam a sentir o cheiro da gasolina ou o vento frio das rodovias federais. Eles haviam sido repentinamente rebaixados de corações pulsantes para meros pesos de papel gigantescos. O ar confinado da fábrica, antes denso e vivo com o cheiro característico de óleo queimado, graxa e borracha quente, agora cheirava apenas a mofo,
aço frio e derrota corporativa. Para os trabalhadores da AME, o fechamento das pesadas portas de ferro não representou apenas a perda trágica de uma fonte de renda em um país economicamente instável. Foi o fim de uma era de orgulho artesanal e de subversão mecânica. Aqueles homens não eram meros apertadores de parafusos alienados em uma linha de produção automatizada. Eles eram mecânicos de talento ímpar, verdadeiros ferreiros contemporâneos que transformavam o impossível e o improvisado em realidade tátil. Eles conheciam cada capricho oculto do chassi brutalista da Amazonas, cada pequeno truque necessário para fazer a rude caixa de câmbio do automóvel Volkswagen operar razoavelmente bem no quadro de uma motocicleta. Quando os avisos de demissão começaram a ser distribuídos pelas chefias em envelopes pardos e impessoais, a desolação tomou conta do galpão de maneira silenciosa. O processo melancólico de esvaziar os velhos armários de metal, de limpar as ferramentas sujas de graxa pela última vez, com estopas desgastadas, e de entregar os crachás corporativos na portaria, foi marcado por um luto indescritível. Homens maduros com as mãos calejadas por anos construindo os colossos de aço do Brasil, caminhavam em direção à rua, olhando para trás por cima dos ombros pela última vez. Eles saíam com a amarga consciência de que as máquinas, nas quais derramaram seu suor e dedicação, já eram consideradas relíquias ridicularizadas e obsoletas pelo implacável mercado externo que acabara de invadir o país. A montagem da última motocicleta nas instalações da AMI foi um evento desprovido de qualquer glamour, orgulho ou celebração. Não houve fotógrafos de jornais automotivos cobrindo o momento histórico. Não houve discursos inflamados ou brindes com champanhe por parte dos investidores, nem o habitual e imponente rugido comemorativo do motor acelerado ao limite. Os poucos operários que restaram para finalizar a derradeira unidade trabalharam em um silêncio reverencial, executando seus movimentos de forma quase fúnebre. Eles apertaram os últimos parafusos do bloco, fixaram a última imensa carenagem de fibra de vidro e ajustaram o pesado cabo de embreagem com a precisão sombria de quem fecha a tampa do caixão de um velho amigo. Quando esse último motor foi acionado para o teste final de qualidade no rolo dinamométrico, o som gutural e inconfundível do Boxer 1606cc ecoou violentamente nas paredes nuas e vazias do imenso galpão. Mas daquela vez não soou como um rugido de poder ou uma demonstração de domínio nacional. Soou como um gemido agudo de despedida. Após alguns segundos rodando, a mão de um mecânico alcançou o painel de instrumentos. A chave de ignição foi girada para a asa esquerda. O motor besouro tossiu uma última vez e parou completamente. O silêncio imediato que se seguiu para ocupar o vácuo deixado pelo barulho foi absoluto, denso e esmagador. Naquela tarde fatídica de 1990, a rotina de encerramento foi executada com uma lentidão carregada de tristeza. As pesadas chaves gerais dos imensos painéis elétricos industriais foram puxadas para baixo com um estrondo seco, mergulhando os vastos setores da fábrica na escuridão, um por um. Os grandes compressores de ar da linha pneumática chiaram até perderem toda a sua pressão acumulada. Um som sibilante que lembrava o último suspiro de um grande animal moribundo. Por fim, os imensos portões de ferro do galpão na Penha foram empurrados em seus trilhos e trancados do lado de fora com grossas correntes de aço e cadeados pesados. A rua lá fora, no entanto, continuava o seu fluxo normal e impiedoso. Veículos importados, incrivelmente ágeis, modernos e silenciosos, já começavam a se misturar ao caótico trânsito de São Paulo, completamente indiferentes à monumental tragédia industrial que acabara de se consumar atrás daqueles muros altos. O Brasil estava mudando freneticamente. O mundo estava avançando rumo a um novo milênio, e a AME havia ficado irremediavelmente paralisada no tempo. A formidável e bizarra máquina projetada puramente para dominar as estradas de um país isolado não teve fôlego, agilidade ou tecnologia para sobreviver ao primeiro sopro cortante do livre mercado global. A fábrica estava oficialmente e definitivamente morta, deixando para trás apenas a escuridão, a quietude absoluta
e o fantasma enferrujado de um sonho nacionalista que, no final da linha, sucumbiu esmagado sob o seu próprio e incontestável peso de 300 quilos. O fechamento definitivo das pesadas portas da Amir não significou o desaparecimento imediato das motocicletas amazonas das ruas brasileiras, mas marcou o início de um longo e melancólico purgatório para aquelas máquinas colossais. Nos anos que se seguiram ao choque da abertura econômica, possuir uma Amazonas transformou-se em um fardo quase insuportável. Sem uma fábrica para fornecer peças de reposição específicas para o chassi ou para as carenagens de fibra de vidro, e com o mercado inundado por motocicletas japonesas e europeias infinitamente superiores, o valor de revenda do antigo gigante de aço despencou para o abismo. Durante a década de 1990 e início dos anos 2000, a narrativa ao redor da marca sofreu uma mutação cruel. A motocicleta que outrora escoltava presidentes e simbolizava o poder e a exclusividade da elite nacional, tornou-se alvo constante de piadas impiedosas nas rodinhas de motociclistas. Ela era frequentemente citada como o exemplo supremo do atraso tecnológico brasileiro, um monumento à gambiarra institucionalizada e uma prova ambulante do quão bizarro um produto pode se tornar quando não há concorrência para forçar sua evolução. Muitas dessas motos, antes tratadas com reverência, foram abandonadas em garagens úmidas, deixadas para enferrujar sob lonas rasgadas, ou, em casos mais tristes, canibalizadas para que seus motores voltassem a equipar velhos Fuscas e Kombis. O orgulho havia se transformado em sucata. Contudo, o tempo possui uma capacidade singular de alterar a nossa percepção sobre o passado. À medida que as décadas avançaram e o mercado brasileiro de motocicletas amadureceu, tornando-se globalizado e homogêneo, a raiva e a frustração com o antigo isolacionismo começaram a dar lugar a um sentimento muito mais brando: a nostalgia. Em um mar de motocicletas modernas, perfeitas, computadorizadas e que pareciam todas seguir a mesma cartilha asséptica de design, a brutalidade crua, imperfeita e ruidosa da Amazonas começou a ganhar um charme inesperado. Hoje, a percepção sobre a Amazonas Motocicletas Especiais completou um ciclo irônico e fascinante. O monstro desajeitado renasceu das cinzas, não como um meio de transporte diário, mas como um artefato histórico inestimável e um item de colecionador altamente cobiçado. Aficionados por mecânica e historiadores do setor automotivo dedicam anos de suas vidas e quantias exorbitantes de dinheiro para encontrar carcaças abandonadas e restaurá-las com precisão milimétrica. O som áspero do motor Volkswagen 1500cc, antes considerado um atestado de obsolescência, é agora aplaudido em encontros de veículos antigos como a voz de uma era singular que nunca mais se repetirá. Ironicamente, os preços dessas máquinas restauradas voltaram a atingir patamares de elite. A Amazonas voltou a ser exclusiva, não por ser a melhor do mundo, mas por ser uma testemunha rara e excêntrica da história nacional. Mas o verdadeiro legado do gigante que caiu vai muito além da ferrugem e das peças de colecionador. A ascensão meteórica e a queda fulminante da AMI e de sua principal criação formam um dos estudos de caso mais claros e brutais da história econômica latino-americana sobre os perigos do protecionismo extremo. A trajetória da empresa é o microcosmo perfeito de um país que tentou se blindar do mundo. A lição que a Amazonas nos deixa é inegável e dolorosa. A reserva de mercado pode até criar uma indústria de forma artificial, garantindo lucros rápidos e monopólios confortáveis, mas ela atua como um veneno silencioso contra a má inovação. Quando uma empresa não é desafiada a ser melhor todos os dias, quando não há o medo da concorrência espreitando do outro lado da rua, a complacência se instala. A AME não faliu por falta de paixão de seus criadores originais ou por falta de dinheiro. Ela faliu porque o sistema governamental permitiu que ela fosse arrogante e preguiçosa. Eles acreditaram que os muros que os protegiam eram indestrutíveis, esquecendo-se de que a força da maré globalizadora inevitavelmente derrubaria qualquer barreira de papel criada por decretos.
Olhar para uma Amazonas perfeitamente restaurada hoje, brilhando sob o sol em um encontro de carros antigos, é contemplar muito mais do que a maior e mais pesada moto de produção em série da sua época. É enxergar o retrato metálico de um Brasil de extremos. Um país incrivelmente criativo diante da adversidade, mas frequentemente autossabotado por suas próprias políticas econômicas. A máquina parou de rodar nas estradas diariamente, mas a lição deixada pelo ronco do seu motor improvisado continua ecoando em alto e bom som pelas salas de diretoria e pelas aulas de economia até os dias de hoje. O colosso brasileiro caiu, mas sua história permanece como um farol, alertando sobre os abismos mortais da estagnação. A história da Amazonas Motocicletas Especiais transcende a mecânica pesada e a engenharia de improviso. Não é apenas a crônica bizarra de um motor de Fusca adaptado em um chassi de duas rodas, mas sim um espelho cristalino e implacável de como a ausência de concorrência pode anestesiar e, em última instância, destruir a capacidade de inovação. Quando um mercado é artificialmente protegido por leis estatais, o orgulho corporativo e a busca pela excelência rapidamente se deterioram em pura arrogância. A AME teve tempo, capital contínuo e uma base de clientes leal para evoluir, para refinar seu produto e se tornar uma verdadeira potência tecnológica. Mas escolheu o caminho mais fácil e ilusório: lucrar silenciosamente sobre a falta de opções de um público mantido refém. O silêncio frio que hoje habita os antigos galpões de montagem da zona leste de São Paulo é o som inevitável da obsolescência. É o eco de uma época em que uma nação tentou trancar suas portas para o mundo exterior, apenas para descobrir da maneira mais dolorosa possível que a evolução tecnológica não pede permissão para entrar. Ela simplesmente arromba as barreiras. A Amazonas foi, indiscutivelmente, um colosso de aço, um símbolo temporário de poder e um marco na audácia nacional, mas acabou provando a lei mais antiga dos negócios. Um gigante construído sobre a complacência e o protecionismo governamental não sobrevive ao primeiro choque brutal da realidade global. Hoje, enquanto admiramos as unidades sobreviventes brilhando em exposições de veículos clássicos, vemos não apenas uma moto peculiar, mas o monumento de uma era que nos ensina uma dura verdade. Nenhuma lei, decreto ou campanha patriótica milionária pode salvar um império que se recusa a olhar para o amanhã. E você, o que pensa sobre essa era fascinante e trágica da indústria nacional? Acredita que a Amazonas teria alguma chance remota de sobreviver caso a abertura econômica tivesse sido gradual e não abrupta? Compartilhe sua visão e suas memórias nos comentários abaixo. Nós queremos ler a sua opinião. Se você gostou de desvendar os segredos e as falhas de mais um grande império industrial, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sino de notificações. Continuaremos nossa jornada pelas histórias dos gigantes de aço que o tempo e o mercado deixaram para trás. Muito obrigado por assistir e até o próximo documentário.